Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, para podermos, de facto, esclarecer vários pontos, tenho aqui algumas questões bastante diretas para que depois possa também, no uso do seu tempo, responder-me diretamente a cada uma delas. Portanto, primeira questão. De acordo com os contratos de concessão, a EGF tem a obrigação de assegurar o financiamento de todos os investimentos necessários ao cumprimento das metas previstas no Plano de Ação do Plano Estratégico de Resíduos Sólidos Urbanos, o PA-PERSU. Relembrando que a obrigatoriedade de cumprir com os investimentos para cumprimento das metas de cada concessão é independente da obtenção de apoio ou subsídios, pergunto o que é que o Sr. Ministro fez para assegurar o cumprimento das metas inscritas no PA-PERSU de cada concessão. Segunda questão. O PA-PERSU proposto pela EGF a cada concessão foi aprovado por todos os organismos públicos do Grupo de Acompanhamento de Gestão do PERSU, que, entre outros, conta com 2 membros do seu gabinete, com a APA, com a CCDR e é acompanhado pela ERSAR. Todos estes consideraram que o PA-PERSU apresentado pela EGF era adequado ao cumprimento das metas ambientais. O que é que aconteceu, afinal? Os investimentos foram feitos e verificou-se que não eram suficientes, os investimentos não foram feitos. É que o contrato de concessão prevê instrumentos de penalização em caso de incumprimento das metas ambientais e dos níveis de serviço público. Quais foram os instrumentos acionados? Terceira questão. Os fundos POCUR estiveram congelados durante 2 anos. Neste período, o seu Ministério publicou o PERSU 2020+, o que adiou as metas em 2 anos. Considerando que apenas era necessário cumprir o PA-PERSU já aprovado, o que é que justifica o alarmismo em relação ao incumprimento das metas? Qual é a meta que efetivamente nos é imposta, resultante da Diretiva 851/2018, em relação à recolha seletiva de biorresíduos? Quarta questão. O Sr. Ministro já afirmou várias vezes que é contra o processo de privatização. Ainda hoje aqui voltou a frisar isso. Sendo certo que toda esta legislação em que o Sr. Ministro tem tentado fazer passar seria ilegal, mesmo que a EGF fosse pública, e opções ideológicas à parte, diga-nos, por favor, Sr. Ministro, quais foram concretamente os problemas originados com a privatização. Quinta questão. A Associação Nacional de Municípios afirmou em parecer que a recolha seletiva dos biorresíduos por parte das concessões da EGF gerava redundâncias no equipamento de recolha de resíduos geridos pelos municípios. Por outro lado, foi dito aqui pelo ex-secretário de Estado do Ambiente que a EGF teria de investir pelo menos 57 milhões de euros para criar esse fluxo específico. Disse também o ex-secretário de Estado do Ambiente que a entrega da recolha seletiva à EGF permitiria criar sinergias. A pergunta é, que sinergias são essas, Sr. Ministro? É que os caminhões que recolhem embalagens, vidro, cartão, não recolhem biorresíduos, assim como os contentores também não são os mesmos. E ao que julgamos saber, o custo marginal da criação de um sistema de recolha seletiva de biorresíduos seria sempre mais barato, caso efetuado pelas empresas que gerem a recolha dos RSUs atualmente, atividade essa que não é, como sabe, da EGF. Sexta questão. No despacho 7290B, são apresentados um conjunto de considerandos que mais não fazem de confundir quem os lê. 3 coisas saltam à vista. Primeira, a referência na base 1, na linha K, desconsidera a existência de uma definição expressa de que os fluxos específicos estaria a EGF obrigada a tratar. Segunda, também o despacho diz que a fração dos biorresíduos estão contidos nos resíduos urbanos, não carecendo deste modo de constar de forma expressa nos contratos de concessão reconfigurados. Ora, isto não é verdade, Sr. Ministro, uma vez que a recolha de resíduos urbanos e da referida fração de biorresíduos é da responsabilidade exclusiva dos municípios. E, finalmente, o despacho faz ainda um outro considerando que refere que o contrato de concessão impõe à concessionária metas ambientais de recolha seletiva de biorresíduos. Isto também não é verdade. A linha refere o desvio de resíduos biodegradáveis de aterro nos termos definidos no PERSU 2020, não havendo nenhuma menção à recolha, mas sim ao tratamento. Ora, num despacho, Sr. Ministro, que deveria clarificar um decreto de lei, fazem-se 3 citações incorretas, tendenciosas e todas no mesmo sentido, o que nos leva a questionar a real intenção. É que, tal como o Sr. Ministro também falou, uma vez pode ser engano, 2 pode ser erro, 3, o que é? É má-fé, o que é efetivamente?
Sétima questão. No seu direito de resposta, o Sr. Ministro referiu que o despacho em apreço foi submetido à consulta, nomeadamente da ANMP, do IGAMAOT, Autoridade da Concorrência, ESGRA, APA, CAGER, POCUR e à Secretaria de Estado do Consumidor. Refere ainda que, não tendo existido pronúncias desfavoráveis, realça-se a posição favorável da ANMP ao referido despacho. De acordo com a cronologia apresentada pelo seu ex-secretário de Estado do Ambiente na audição que aqui teve na semana passada, no dia 1 de agosto de 2019 foi enviada a proposta de despacho para análise e pronúncia apenas à ANMP, ao POCUR e à EGF. A 5 de agosto é assinado o despacho sem os contributos das pronúncias das referidas entidades. Apenas a 6 de agosto, depois da assinatura do despacho, é mesmo foi enviado para conhecimento e não para pronúncia às demais entidades que refere no seu direito de resposta. A pergunta que lhe faço é como é que o Sr. Ministro sustenta esta diferença entre o que disse ter feito e aquilo que fez efetivamente. Mais grave ainda é a afirmação de que não existiram pronúncias desfavoráveis, quando, na verdade, 2 dias antes de ter recebido o parecer de não oposição da ANMP, 9 de agosto, recebeu um parecer demolidor da ERSAR, dia 7 de agosto. Afinal, não houve pronúncias porque não houve consultas. Ou seja, estas entidades não tiveram a oportunidade de se pronunciar, fosse a favor ou a desfavor, como, aliás, vieram a referir. E para terminar, Sr. Presidente, estou mesmo a terminar, última questão, oitava questão. Ainda no seu direito de resposta, o Sr. Ministro diz, e cito, é concebido por todos os atores que a regulação da ERSAR tem provocado uma forte instabilidade nos setores regulados, penalizando, em última instância, o cidadão beneficiário dos serviços públicos. E aqui, ainda hoje, falou sobre a visão que nós temos, esta Comissão tem sobre o regulador e que poderia alterar-se eventualmente se ouvíssemos outros intervenientes. O que eu pedia-lhe, por favor, Sr. Ministro, é que nos explicasse quem é que assinalou esta instabilidade e como é que a justifica, considerando que estamos a falar de uma entidade reguladora que recebe louvores públicos generalizados pela sua atividade. Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.